Número 13. Quando você sentir a presença da fé que alimenta corações como o meu, com amor, vai sentir a presença de Deus. Pode até ser que alguém não entenda, mas não há quem não veja esse amor que emana de você pela graça infinita do Pai. Quando você, mesmo em sofrimento, sentir a presença em todo firmamento da fé que alimenta corações como o meu, com amor, vai sentir a presença de Deus. Pode até ser em toda caminhada que alguém não entenda e não me diga nada, mas não há quem não veja esse amor que emana de você pela graça infinita do Pai. Mais uma. Mais uma. Beleza. Gostei. Jesus. Assim. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, mestre querido. Jesus é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó mestre do amor, mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode
Obrigada, Julinha. Abrilhantou a nossa noite. Iniciamos muito bem. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Algumas pessoas entraram depois. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar início, então, ao nosso estudo. Só um minutinho, que tem gente nova entrando aqui. Que bom. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo com o Ideal Espírita, livro do Chico. E aí, quem vai ler a página, capítulo 30, Sejamos Simples, é nosso amigo Jair. E, em seguida, o Roberto vai iniciar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente terminou o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e agora a gente vai começar o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O Roberto vai ler do item 1 ao 4. Então, eu vou passar a palavra para o Jair, para ele fazer a leitura e os comentários. Tá bom, amigo? Jair? Sim. Tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite. Você consegue pôr na tela? Se você não fala, eu esqueço, né? Mas eu que te mandei a mensagem ainda agora. É tanta coisa para eu olhar aqui, é chat, é gente entrando, é música. Agora tá certinho. Desculpa, Jair. Ok. Bom, o livro Ideal Espírita, Sejamos Simples, Espírito Emmanuel. Deixai vir a mim as meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 18, versículo 16. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes. Tem alguma coisa aqui me atrapalhando. Peraí. Peraí. Tem um probleminha entre a cadeira e o computador. Labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro. Um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias porventouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A genuinidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental, necessário ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmo, as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade das pequeninas, na rota da madureza renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam no gesto de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos, portanto, sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, o índice de valores morais para excursão monte acima. Seja criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Bom, eu procuro falar o menos possível, até porque interpretar para mim não é tão fácil.
e não gosto muito de português, com todo respeito a você, Zé. No meu entendimento, sem dúvida, que as crianças são os seres mais puros. Okay? Bons exemplos é a melhor forma de criarmos um mundo melhor. Certo? As crianças, por mais frágeis que se pareçam ser, ainda nelas que temos que investir para que tenhamos um futuro mais iluminado. Entendo que quanto mais simples a família, mais pura é a criação, pois conseguem viver num mundo sem invejas e prepotências. Coisas desse tipo, onde normalmente não é uma regra, mas normalmente as pessoas que têm um nível social muito alto criam umas certas fantasias, criam, às vezes, as crianças com muitas coisas mais de adulto, né? Tira aquela essência da criança, né? Por isso que todos daqueles que conseguem manter a criança dentro de si, normalmente são mais puros, mesmo mais puros, meigos, atenciosos, carinhosos, etc. É aquela pessoa que, mesmo quando adulto, consegue manter essa criança dentro de si, no meu entendimento, geralmente são pessoas mais fáceis de se lidar, têm um carinho maior, têm todo um aspecto, né, talvez até infantil, que alegra todo mundo. É isso que eu tenho a dizer do que eu li. Muito bem, senhor Jair. Não gosta de português, né? Então, Jane, coloca toda semana para aprender a gostar. Para você ter ideia, eu faço os sinais de mais, eu boto o sinal de mais de matemática, não escrevo, entendeu? Eu também boto, isso aí é linguagem, não tem problema. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a leitura do Jair e os comentários dele? Ninguém? Nenhuma mãozinha? Sejam crianças, desperte a criança que está em você e comente, né? Mário? Vamos lá, Mário. Mário? Adriana? Oi. Oi, Mariana. Melhorou agora. Melhorou? Tá ouvindo? Então, Depois Mariana fala, então, é isso? Vai, Mário. Tá bom, olha só. Não, essa ideia da criança é muito interessante, porque todas aquelas pessoas, né, que hoje a gente vê assim e acha que os nossos irmãos com tantas dificuldades, né, à margem da lei, etc. e tal, foram aquelas criancinhas, né, que a mamãe, o vovó, o tio balançou, né, o médico, a enfermeira, todo mundo, e tentaram dar alguma educação, algum amor, né, a eles, de modo que eles ficassem melhor, né? Uhum. E somos nós também, somos nós. Esse período da infância é muito interessante porque é um momento que você pode dar uma certa maleabilidade naquele espírito e ele receber aquelas educação, receber aquele carinho, né, aquele amor, para que ele depois, quando as tendências pularem um pouco mais perto da adolescência, né, ou da aborrecência, ele possa contrapor aquela tendência a tudo aquilo que ele recebeu. Perfeito, muito bom. Mariana, você levantou a mão? Sim, Adriana. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu acho que se a gente deixar fazer despertar nessa criança que existe dentro de nós no nosso dia a dia vamos conseguir ser mais benevolentes, mais tolerantes, vamos conseguir fazer valer aquelas virtudes que muitas vezes estão lá escondidinhas dentro do nosso coração e não conseguem vir à tona, né? Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente desenvolva as nossas virtudes e acabe pelo amor, né? Apagando um pouquinho aqueles 1000 defeitos que nós temos, né? Vamos ser menos invejosos, menos ambiciosos, menos orgulhosos. Enfim, é isso. Certamente seremos mais brandos e pacíficos, né, Roberto? É o capítulo que você vai entrar hoje. É muito bom. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mário. Volto a palavra, então, para o Jair, para fazer a nossa prece inicial. Jair, pode ser? claro.
Senhor Jesus, Mestre querido, Virgem Maria, Nossa Santíssima, a todos os espíritos de escola, essas falanges maravilhosas, especialmente a todo o irmão João e, sobretudo, em nome de Deus, nosso mestre, nosso guia, nosso superior a tudo, né? Pedimos aqui, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a manter essa ambiência, elevando nossos pensamentos a todos os necessitados dos dois planos da vida, encarnado e desencarnado, para que possamos, assim, Senhor, criar uma energia positiva para todo esse universo, que possamos desenrolar nossa reunião de uma forma passiva de aprendizagem para todos. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Jair. Então, eu passo a palavra para o Roberto. Vamos lá, Roberto. Boa noite, amigos. Tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, como a Adriana falou, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Imagina, né, a dificuldade, né, de compreensão a essas palavras de Jesus, quando ele, complementando o título do capítulo 9, ele falou: Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Imagina a dificuldade de compreensão, né? De todos nós naquela época, né? Quando não tínhamos o conhecimento das leis de Deus, do mecanismo evolutivo, né? Que nós estamos inseridos. Eu vou fazer a leitura aqui. Então, nós começamos. Injúrias e violências. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. São palavras de Mateus, né? Esses 3 itens que nós comentamos. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Nós sabemos, né, que, inclusive, tem bastante claro na Gênesis, né, quando fala, né, herdarão, né, a terra, nós sabemos que a terra já passou por muitas fases diferentes, né? Inicialmente, né, as vidas primitivas, né, uma atmosfera pesada, e tudo foi evoluindo, tudo foi se depurando, vieram os animais enormes, os animais imensos, num determinado, os dinossauros, né?
num determinado momento aconteceu uma catástrofe, né? E esses animais todos desencarnaram, né? E começou uma nova fase aqui na Terra. Nem tudo foi se aprimorando até que nós chegamos numa fase em que foi possível se instalar na Terra os primeiros seres humanos, que, se nós virmos, né, nos livros, né, antigos, eles se parecem muito mais, vamos dizer assim, o macaco do que se parecem conosco. O corpo humano foi evoluindo, como a Terra materialmente foi evoluindo. Nós chegamos até, depois da vinda de muitos emissários, nós chegamos até a vinda de Jesus, que marcou uma fase de transição entre o mundo primitivo e o mundo de expiações e de provas. Jesus nos trouxe esses conceitos e, evidentemente, que naquela época nós não tínhamos a mínima capacidade de compreender. Hoje, nós temos visto, até pela codificação espírita, pela Gênese, que nós estamos num momento de transição. E essa transição ela não está começando agora. Essa transição pela Gênese, nós vemos que começou quase que 100 anos antes da codificação de Kardec. Nós vemos que a sociedade ela passou por um momento de, vamos dizer, os governos, os reis cederam às repúblicas. Nós vemos a abolição da escravatura, né? Existiam escravos pelo mundo inteiro, e tudo isso foi caminhando, né? E até chegar onde nós estamos aqui hoje. Até onde... e nós, é curioso, né, que nós espíritas, que já sabemos, já temos essa visão toda, quem aqui nunca se perguntou, será que eu reúno condições, será que eu vou permanecer aqui na Terra quando a Terra se transformar no mundo de regeneração? Eu imagino, né, que muitas pessoas se perguntam, né? E a nossa resposta está aqui, né, no Evangelho. Jesus, com a sua equipe, né, de espíritos, né, de luz, eles estão fazendo tudo para que o maior número de pessoas possam permanecer aqui na Terra. E nós temos aqui, nessa nossa leitura de hoje, um parâmetro bastante interessante para nós conversarmos, para nós raciocinarmos. O que Jesus falou aqui? Que os mansos, né, os brandos, os pacíficos vão herdar a terra. E hoje nós vemos, né, algumas pessoas que podem até, a gente vê muitas vezes vigarista, né, com aquela... Parece que são pessoas doces, mansas, né? Mas, na verdade, está dentro do coração delas uma segunda intenção. Mas Jesus coloca como parâmetro principal para os que vão habitar o mundo de regeneração um íntimo, um sentimento harmonizado. Ou seja, as pessoas que tiverem com sentimentos ainda de raiva, sentimentos de violência, sentimentos de orgulho, sentimentos vamos dizer, de racismo, essas pessoas certamente não vão poder ficar num planeta onde terá que prevalecer a harmonia. A harmonia vai prevalecer no mundo a harmonia vai... Eu estou fazendo a leitura aqui, estou achando engraçado. Mas a harmonia vai prevalecer. Se a pessoa for para esse mundo de regeneração e não se harmonizar, ela não pode ficar lá. Ela não pode ficar lá. Tem uma coisa que eu queria... eu me lembrei aqui agora, quando o professor Cícero Pereira ele trabalha com o Eurípides Barçanufo no plano espiritual. E eles fazem lá no Sanatório Esperança, que nós sabemos hoje que não é mais um sanatório, é uma cidade bem grande, que
surgiu em torno do sanatório fundado por Eurípides no plano espiritual, ele fazendo uma palestra que eles fazem lá de 40 em 40 dias, o professor Cícero Pereira fez uma menção que muito me surpreendeu, que foi o seguinte: ele, na locução dele, ele falou assim, esses ensinamentos que, no momento, nós estamos recebendo dos espíritos superiores de Jesus, não são ensinamentos, não são condições de espíritos iluminados. Veja só, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós e não fazer aquilo que não gostaríamos que fosse feito é uma coisa simples, é uma coisa primária. Não é uma coisa assim, o espírito superior, é uma coisa primária e nós não conseguimos fazer isso ainda. Pelo fato de que nós nos vestimos, pelo fato de que nós damos bom dia, não quer dizer que nós sejamos civilizados. Nós ainda estamos a caminho da civilização, e essa civilização, certamente, será no mundo de regeneração, onde as pessoas vão ter respeito pelos outros. As pessoas não seremos ainda espíritos iluminados, mas teríamos respeito pelos outros, teríamos uma compreensão de que todo mundo tem o seu sentimento, todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo tem os seus desejos, aquele sentimento de que o Pai Celestial prover tudo que necessitamos se nós fizermos a nossa parte, aquele sentimento de ter alegria muito mais em servir do que em ser servido. Então, o professor Cícero Pereira fala, nós ainda não estamos civilizados, nós estamos a caminho de sermos civilizados. Isso é uma coisa que, quando eu li isso, me tocou muito forte, né? Nós hoje, quando temos uma notícia, o motorista de táxi achou 60 mil que esqueceram, o passageiro esqueceu, aí ele foi procurar para ver de quem era, preocupado com a perda que a pessoa teria, e devolveu o dinheiro. Aí a pessoa fala, pô, que coisa maravilhosa, que coisa... Só que quando nós formos raciocinar, é uma coisa que deveria ser totalmente simples, totalmente normal. Por que é uma coisa excepcional o sujeito devolver o dinheiro para uma pessoa a quem pertence o dinheiro? Então, essas reflexões, né, nós espíritas, quando fazemos aqui essas reflexões, nós temos que nos lembrar que nós ainda estamos... Olha que nós já conhecemos todos os mecanismos de justiça de Deus, os mecanismos que nos impulsionam para frente. Jesus já nos deu os parâmetros. Nesse capítulo aqui, ele coloca na nossa frente, ao nosso alcance, uma coisa maravilhosa. Nós estamos no limiar da nova era, nós estamos no limiar do planeta de regeneração. E nós temos tido, vamos dizer assim, informações muito interessantes, agora com essa pandemia, de que, veja, para nós raciocinarmos, poderia haver uma guerra, e uma guerra daria essa sacudida na humanidade que todos nós estamos precisando, né? Em função de necessidade, iriam surgir núcleos de fraternidade, mas também teria o aspecto muito negativo da raiva, por ser uma guerra, né? Do outro povo, antagônico. E nessa forma que está acontecendo, de uma doença, não tem aquela raiva. É o momento da gente tirar dos nossos corações a raiva. A gente olhar para o próximo com carinho, com benevolência, entendendo que todos têm as suas dificuldades, que todos sofrem. E com isso, nós fazemos a nossa parte. Não é tão difícil nós nos vigiarmos, porque nós conhecemos todos esses mecanismos. Nós damos o exemplo, né, de positividade para as pessoas, porque nós conhecemos esse mecanismo, né? Então, outra coisa também, que é uma informação que eu tenho Mas um minutinho, recebido... Roberto.
Tá, você não fez cara de tempo esgotado, eu estou aqui tranquilo, entendeu? Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Então, mais um minutinho, tá? Só para fechar. Uma coisa que eu acho interessante é que no planeta de regeneração não vai ter mais obsessão se nós não tivermos mais raiva, se nós não tivermos mais violência, se nós não tivermos mais inveja. Não vai ter obsessão, que é o maior flagelo que a humanidade tem. E uma notícia interessante que eu vou colocar aqui só para fechar o estudo é que eu tive algumas informações de que coisa bastante curiosa. No ano passado, de janeiro até maio, desencarnaram 49 mil pessoas aqui no Brasil com doenças pulmonares. E esse ano, com a epidemia, só desencarnaram 48 mil. Só que tem uma grande diferença. Essas pessoas que desencarnaram com a Covid, né, com a Covid-19, elas já encarnaram aceitando que desencarnariam dessa forma. Então, essas pessoas estão desencarnando como missionários, apesar de não terem consciência disso. E estão sendo muito bem recebidas no plano espiritual, com todo carinho, com toda assistência. Então, isso é uma forma de nós ficarmos tranquilos. Claro, nós temos que fazer tudo para não pegarmos a doença, se pegarmos, temos que nos tratar, mas a gente sabendo que aquelas criaturas que estão desencarnando desta forma estão como que cumprindo uma missão e estão muito bem recebidas no plano espiritual. Mas eu vou ficar por aqui, porque a Adriana já está pensativa aqui. Só para dar oportunidade para as pessoas participarem claro. Um pouquinho. Desculpa. Desculpa, claro. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a página lida pelo Roberto? Eu achei interessante nessa parte do Evangelho, quando fala da intenção, né? Quando você é agressivo, quando você é rude com alguém, você às vezes pode não ter a intenção de ter sido rude, mas a partir do momento que você denunciou, falou e foi rude, você está indo contra a lei de Deus, né? De alguma forma. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado quando muitas vezes a gente tem que dizer não para as pessoas, né? E ter a paciência, né? Como o Mário falou ontem, nesse momento em que as pessoas estão querendo falar e repetem, contam as mesmas histórias, tem ouvido, né? Para ouvir essas pessoas, tenha olhos para ver a dor dessas pessoas, né? Para que você não emita essas palavras que podem ser agressivas, mesmo que não intencionalmente, né? Jorge? Oi, está me ouvindo? Oh. Duas coisas rapidinho. Primeiro, voltando ao primeiro texto, eu nunca tinha pensado na ótica que está colocado lá no texto, que Deus é tão sábio, que ele mostra na fase da infância que essa condição de viver na forma angelical, né, dessa mansuetude da criança, que seria semelhante a um anjo, é possível. É possível, sim, porque na fase da infância as crianças se mostram dessa forma, né? Então, são até comparadas à questão de anjos, né? Então, naquela pequena fase, ele já demonstrou ali, é possível sim, tá? Basta você continuar daqui para frente, né? Evoluindo fisicamente. E a segunda coisa, eu lembro de uma aula lá no CEFAC, lá dos cursos do Evangelho, segundo o Espiritismo, e quem estava dando essa aula era o Mário, se eu não me engano era o Mário. E aí, o tema era um pouco parecido com esse, e aí eu contei para ele o seguinte, assim, tem um mecanismo, né? Porque quando você começa a ficar com raiva, ou começa a ficar incomodado, pelo menos eu sinto que sai energia do meu corpo. Aí o Mário falou assim, mas é isso mesmo, mas sai mesmo a energia do seu corpo. Tem um mecanismo mesmo, em que você vai se alterando, vai ficando irado, vai ficando estressado, e você, pelo menos eu sinto a energia sair do meu corpo, e às vezes ela demora muito a voltar, viu? Até eu me equilibrar de novo, né? Eu sinto até um cansaço, né? Eu lembro desse comentário. Tem tudo a ver com o que o Roberto falou também, né? Isso é muito interessante. Você está falando aí, eu lembro de uma palestra que eu assisti no Eurípides também, que o palestrante falou, conforme vai passando o dia, você vai se irritando, você vai falando palavras agressivas, coisas negativas,
vai ficando como pesado o entorno energético. E quando chega no final do dia, você está até andando assim, meio curvado, né? Porque parece um peso realmente dessa energia negativa que você acabou captando para você a partir do momento que você deixou sair a energia boa e você se desequilibrou, né? Então, você vai se tornando bem pesado energeticamente. Muito bom. Obrigada, Tóssio, pela tua contribuição. Oi? Ok. Adriana, Neia falando. Oi, Neia, rapidinho que a gente estourou o tempo já? Eu vou comentar só rapidinho. Claro, Nem só falando, mas pensando, porque o Sim. pensamento faz a gente ficar pior matéria. que tudo. Né? O pensamento logo penso, logo sou. E aí a gente se sente muito mal mesmo. Perfeito, né? Exatamente isso, que a gente possa sempre estar com bons pensamentos para se manter em equilíbrio. Muito legal. Obrigada, Jair? Obrigada a você. Aí, meu amigo, pode fazer a prece final, então? Sim. Obrigada. Senhor Jesus, Mestre querido, Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, essa espiritualidade maior, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, de infinita bondade, queremos aqui, Senhor, agradecer essa oportunidade, esperando que essa energia que aqui criamos possa ser emanada para todos os necessitados nos 2 planos da vida, em particular, Mestre, pelas pessoas que estão sofrendo pela essa doença do momento. Assim, queremos pedir autorização a Ti, Mestre, para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Eu vou pedir a vocês um minutinho. Jane? Carlos Fala, faz minha aniversário hoje. Hein? Carlos Mariano faz Carlinhos aniversário. aqui, Mário Carlos colocou. Mariano? Para a Parabéns gente pra dar você. parabéns. Eu tive com ele e esqueci de dar parabéns. Falei que eu também esqueci. Parabéns para você, Esqueci não sabia. querida. Parabéns para você. Olha só, tu não vai fugir de pagar a saideira, não, hein? Saúde. Eu Tá escondendo para não pagar o Guaraná ou o chopp. Não, vamos pagar sim. Ok. Eu vou pedir a vocês licença, a gente compartilhar um vídeo aqui que eu recebi hoje do meu amigo Mário e gostaria de compartilhar com vocês. Estão vendo? Na tela? Dividido? Sim. Ok? Muito fofo, né? Que a gente possa dar esse abraço no Carlos hoje, muito carinhoso. Mãos ao alto, Carlos. Receba o nosso abraço, tá bom? Muito Feliz obrigada. aniversário, Carlos. Podem falar à vontade agora. Isso. Obrigado mesmo. De coração. Obrigado. Um abraço, Carlos. Fica com Deus. Tchau, gente. Um abração, Carlos. Gigi. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Legal. Boa noite, Carlos.